Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a relatividade do trauma, ou seja, um paralelo entre os traumas e o que os ocasionam e como funciona o processo de recuperação associado à teoria da relatividade do espaço e tempo. Um trauma é definido por uma situação de carga emocional extremamente negativa causada por um ou uma série de eventos não habituais em uma situação controlada. Ele causa uma série de sintomas, como ansiedade, medo, depressão, pânico, pesadelos e flashback daquela situação. Então a pessoa volta naquele flashback, desperta aquelas emoções novamente, ela pode panicar só daquela memória. Então é um tipo de mecanismo muito complicado. O trauma, na linha do tempo da vida, é um marcador potente de mudança de personalidades. Então, a pessoa que sofre um trauma, ela pode, por exemplo, mudar a personalidade dela, mudar o modo de pensar, mudar algum tipo de raciocínio, criar alguns preconceitos, criar alguns julgamentos. É uma coisa que pode levar o ser humano a ficar muito diferente quando ela passa por isso. Quando muito extremos, pode gerar uma situação que a gente vai abordar nesse vídeo, que é uma retrospectiva analítica da vida até o fato em si. Ou seja, ela passa a olhar para trás tudo o que aconteceu antes do trauma até chegar na trauma e tenta fazer uma análise geral da vida para entender o que aconteceu até aquele momento. Essa retrospectiva carrega consigo um auto-julgamento. Então a pessoa se julga, a pessoa tenta decifrar todos os fatores que aconteceram na sua vida, como se ela já tivesse acabado. E dessa forma, ela justifica como que chegou a acontecer aquele evento do trauma, né? Pode ter sido um assalto, pode ter sido um término de relacionamento, seja lá qual for o trauma. Então, ela vai traçar ações que ela poderia ter evitado e novos aprendizados que também teriam sido úteis para ela conseguir não passar por aquele tipo de situação. Uma ampla nova percepção de vida passa a existir, fruto dessa crise existencial. Então ela pega todos os elementos da vida dela que não fazem mais sentido a partir desse julgamento, dessa autoanálise de vida, ela descarta, joga fora. Ela pega todos os elementos que continuam funcionando atualmente, ela passa a usar, ela traz novos elementos para essa vida, para essa existência, que vão compor aí a visão de mundo da pessoa, né? Tudo isso só acontece por causa do julgamento. Ela se julgou, ela tirou conclusões. E lembrando que na sociedade atual, julgar não é uma coisa boa, a gente sabe disso, mas o porquê? A gente pode ir um pouco mais a fundo. Nossa sociedade, a única pessoa que pode julgar uma pessoa é um juiz, ou seja, uma pessoa concursada, fez um concurso público, ela virou juiz, mas como que funciona esse julgamento de verdade? Ele simplesmente vai coletar as provas, vai levantar os artigos que a pessoa se enquadra perante a lei e julgar essa pessoa com a pena prevista pela lei que já estava escrito. Então ele não está realmente julgando por pessoa ruim. Você foi julgado como uma pessoa ruim, você foi julgado como uma pessoa confusa. Não, ele vai fazer um julgamento de acordo com a lei e vai aplicar a devida pena. Então não tem esse tipo de julgamento. Outro julgador que é muito conhecido, que todo mundo pensa, não, o juízo final. Então, o dia que você morre, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Deus vai te julgar. Deus, como você compreende, ele vai fazer o julgamento. Se você foi uma pessoa boa, se você foi uma pessoa ruim, lembrar dos fatos que aconteceram. Mas isso seria no dia da sua morte. Você não morreu. Então, como você pode fazer um julgamento da sua vida durante a vida? Esse julgamento em vida, ele pode trazer consigo alguns problemas muito sérios, como por exemplo, algumas falhas de raciocínio, algumas falhas de lógica. Por quê? Porque ele pode pegar alguns fatores e alguns raciocínios da sociedade ou que estão presentes na sua vida que justificam aquela situação que aconteceu. Então ele pode começar a criar uma regra pela exceção. Então, o dia que eu saí sem meu tênis branco, eu bati o carro. Logo, se eu não sair com meu tênis branco, eu vou bater o carro de novo. E a pessoa começa a acrescentar na sua vida regras de acordo com exceções. Então, começa a ter uma falha de pensamento, ao invés de realmente tratar aquele trauma, começa a criar justificativas para entender o que aconteceu e o que foi o trauma. Essas novas percepções, frutos dos traumas, são acompanhadas com sentimentos negativos, como ansiedade, pânico e preconceito, e deletam boa parte da percepção do mundo anterior. Então tudo que a pessoa sabia antes
ela começa a questionar. E ela começa a alterar algumas coisas e criar novas crenças. Dessa forma, se você for pensar numa timeline da vida, entre nascimento e morte, ela acaba criando alguns estágios intermediários, que são os traumas, e esses traumas acabam marcando novas vidas. Então, uma vida está aqui, outra vida está aqui, outra vida está aqui. Então, acaba gerando vários tipos de percepções diferentes de vida de acordo com o número de traumas. A cada trauma na vida, a pessoa cria uma nova timeline e que parece ter começo e fim, e acaba gerando uma timeline geral muito segmentada, então com vários trechinhos de realidades e de linhas de pensamento. A depressão se manifesta pelos erros do passado, então aquela pessoa que se arrepende do passado, começa a entender o passado e se arrepende do que acontece, ela começa a visualizar esses traumas e começa a se arrepender das coisas que elas fizeram, porque elas sempre vão criando novas regras para tentar entender e se culpar pelas coisas que aconteceram. As pessoas ansiosas acabam fazendo isso com o futuro, então acaba compilando essas regras e criando incertezas, porque de acordo com cada visão que ela já passou na vida, ela teria uma solução para o problema atual. Não necessariamente todas estariam erradas e só uma certa, mas às vezes várias podem estar certas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, eu quero ir daqui até uma cidade vizinha. Você pode ir de carro, você pode ir de moto, você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião, você pode ir de helicóptero. Nenhuma alternativa está errada. A única que poderia estar errada é que você se trancar dentro de um quarto, você realmente não vai chegar na cidade vizinha, porque o seu quarto não vai se teletransportar para lá. Quanto maior o número de traumas, mais linhas de pensamento o cérebro pode processar ao mesmo tempo. Eles funcionam como outros seres humanos dentro da cabeça dela, falando como vozes, criando teorias e realidades e projeções simultaneamente. Alguns indivíduos podem até criar teorias e pensamentos que são contrárias a ele mesmo. Então ele começa uma fala, um pensamento a favor de uma certa situação, ele termina contra aquela situação, depois ele volta e fala mais. Então ele fica uma pessoa confusa, porque ele não tem mais certeza do que ele pensa de verdade, porque começa a criar muitas linhas simultâneas. Essa timeline, que é segmentada em vários pedaços, a grande realidade é que ela não é realmente segmentada, ela acaba sendo sobreposta, porque todas as realidades vêm à tona ao mesmo tempo, então todas as linhas de pensamento conseguem aflorar simultaneamente sempre que uma situação não é resolvida, então outras personalidades podem fazer parte da mesma realidade. A teoria da relatividade diz que o espaço e o tempo são ligados à massa e à energia, ou seja, ele é distorcido com momentos pesados e rápidos. Então esse momento do trauma, ele representa muito mais do que aquele tempo e aquele espaço que ele realmente aconteceu na cabeça de quem sofreu o trauma. Para cada situação, a perspectiva influencia diretamente para o peso do trauma e para o tamanho do trauma. Por isso, a gente não pode julgar esse tipo de situação alheia. Tudo que a gente pode fazer é discutir a situação, ouvir, deixar a pessoa que se traumatizada partilhar sua situação, emocionar, até que comece a encontrar um caminho para colocar um pouco mais de leveza naquela situação. A ajuda de profissionais, como psicólogos, é essencial para esse tipo de recuperação, pois eles podem auxiliar num caminho 100% estudado, os quais eles passaram a vida estudando, e eles conseguem trazer de volta à tona aquela pessoa que tem uma situação muito pesada, com muita energia, que ela não consegue sair daquele lugar, não consegue resolver. Provavelmente você tem alguns traumas na vida, assim como eu tenho, todos devem ter. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, cuidar desses traumas, resolver esses traumas e trazer leveza para nossas vidas, a vida acaba se tornando pesada. Quanto mais pesada for a vida, menos pessoas querem ficar por perto e menos a pessoa que tem aquela vida pesada consegue viver. Ela simplesmente consegue viver no passado. Então é importante colocar para fora, se emocionar, viver a situação, por mais constrangedora que for, para conseguir superar aquele tipo de situação. Lembrando sempre de procurar auxílio de profissionais quando simplesmente aquele amigo, aquela pessoa próxima não consegue te ajudar e não consegue entender a real situação. Nesse capítulo, falamos um pouco sobre a teoria da relatividade associada à teoria do trauma e o quanto que energia e massa de uma situação acabam deixando aquela situação muito mais forte e muito mais distorcida.
Quanto mais forte for a energia, mais distorcida vai ser a situação e menos clareza você vai ter em relação ao ocorrido de fato. Na dúvida, sempre procure a ajuda de um profissional.